2023, gravando com o Dr. Sandro Lunardi e Nicoladelli sobre o papel do sindicato na efetivação dos direitos sociais do trabalhador dentro do painel Direito do Trabalho. Dr. Sandro, qual o papel hoje que os sindicatos vêm desempenhando na defesa dos trabalhadores? Tem desempenhado esse papel a contento? Veja, o sindicalismo, de maneira mais recente, se constituiu numa força importante na democracia brasileira. O sindicalismo brasileiro se organizou e, de forma muito eficaz, tem defendido, em sua grande maioria, os interesses dos trabalhadores. A prova mais consistente dessa minha afirmação é que as negociações coletivas nos últimos 10 anos têm representado avanço concreto a todos os trabalhadores, especialmente do ponto de vista econômico, onde as negociações coletivas garantem reajustes e ganhos reais aos trabalhadores. As convenções coletivas, que são o resultado das negociações coletivas, têm trazido constantes e inúmeros benefícios à classe trabalhadora. Então, via de regra, o sindicalismo tem atuado de maneira eficaz na defesa dos interesses dos trabalhadores. Evidentemente que parcela do movimento sindical ainda não consegue representar e vocalizar todos os interesses da classe trabalhadora. Mas é importante dizer que o perfil da classe trabalhadora brasileira está notadamente e marcadamente nos espaços urbanos. Então há uma contínua e crescente urbanização da massa de trabalhadores. Então, notadamente no espaço urbano, os sindicatos acabam desempenhando de maneira muito eficaz seu papel. No ambiente rural, por toda a tradição política e histórica brasileira, há uma grande dificuldade na representação dos trabalhadores. E, portanto, há esse déficit, em alguns casos, um déficit de representatividade e que acaba não se traduzindo, do ponto de vista pragmático aos trabalhadores, em avanços e conquistas. Por que o senhor acha que no meio rural está havendo esse problema? Veja, esse problema no meio, apesar do agronegócio brasileiro tem tido um grande desenvolvimento e tem uma participação muito significativa no PIB brasileiro, isso não se traduz de maneira automática para ganhos e conquistas salariais aos trabalhadores. Pelo contrário, nesses espaços é que verificamos muitas vezes a ocorrência do trabalho análogo a escravo, desrespeito à legislação trabalhista, a não formalização dos vínculos de emprego, dentre outros problemas verificados, que acabam sendo apurados pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, pela atuação do Ministério Público do Trabalho, dentre outros. Mas, no ambiente urbano, como a estrutura estatal está um pouco mais organizada nos grandes centros urbanos, você tem uma fiscalização do trabalho, por mais que seja ainda muito precária, mas existente, tem um Ministério Público do Trabalho funcionando e os sindicatos com uma fortaleza muito maior e um grau de escolaridade, de instrução desses trabalhadores que facilita a compreensão e o ajuste, a colaboração na ação sindical, no sentido de que os sindicatos sim possam efetivamente cumprir o seu papel de maneira mais eficaz. Ok, obrigada. No painel Direito do Trabalho, o Dr. Raimundo Simão de Mello falou sobre a efetividade dos direitos sociais como desafio na perspectiva atual do direito do trabalho. O senhor disse que o direito do trabalho no Brasil se divide em 2 momentos. Quais são esses momentos e qual a importância de cada um deles? O primeiro momento é marcado pela consolidação das leis do trabalho de 1943, que assegurou importantes direitos trabalhistas para a época, porém com um enfoque totalmente, meramente patrimonialista. Então as lesões causadas pelos empregadores se resumiam na busca do pagamento de alguma indenização. Era o pagamento do aviso prévio, das férias, do 13º, até de horas extras que num primeiro momento os empregadores não pagavam. A Constituição Federal de 1988 mudou totalmente, a mudança foi da água para o vinho. Por quê? Além de manter aqueles direitos já constantes da CLT, a Constituição avançou com um enfoque voltado para a dignidade humana,
valorizando o trabalho, valorizando as pessoas que trabalham, que são os trabalhadores, dando um enfoque no sentido de que o trabalhador não pode mais ser visto como uma coisa, como um objeto. Não, ele é um sujeito importante na relação de trabalho, porque sem o trabalhador não há capital. E esse é um grande equívoco ainda existente, não é? Porque o trabalho depende do capital, claro, mas o capital depende dos trabalhadores. Então é por isso que a Constituição, chamada de cidadã, de 1988, prestigiou muito, né, os direitos à intimidade, os direitos à saúde física e mental, direito à não discriminação, o direito à isonomia salarial e de tratamento nos ambientes de trabalho e assim por diante. Então é por isso esses dois momentos importantes. E aqui eu já avanço para te dizer da preocupação com relação a um terceiro momento. Porque o mundo inteiro vive uma crise em relação ao direito do trabalho. O Brasil vem passando por essa crise sem maiores problemas, porque o direito do trabalho, os seus pontos principais estão na Constituição Federal. Estão constitucionalizados os direitos. E aí fica mais difícil revogar esses direitos. Mas há uma grande preocupação, porque por conta das crises econômicas, existe uma fundamentação muito forte do lado econômico do capitalismo para diminuir esses direitos. E se não diminui esses direitos por meio de uma reforma da Constituição Federal, que é muito mais difícil, busca-se uma alternativa que é através de decisões judiciais, da interpretação do poder judiciário. E é o que hoje está acontecendo com um dos mais importantes temas de direito do trabalho, as chamadas terceirizações, que vem tomando conta e avançando muito, e com isso precarizando as condições de trabalho. Esse tema hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal, aguardando uma posição que não se sabe ainda qual vai ser. E dependendo da posição a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nós podemos então dizer assim: vamos entrar num terceiro momento do direito do trabalho. Obrigada.